Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ronildo Araújo, trazendo aqui mais para vocês um vídeo. Uma observação, na verdade, para vocês tomarem cuidado em relação à distribuição e ao corte desse edital da Polícia Penal, pessoal. O corte fala o quê? Você tem que fazer no mínimo 60% da prova no total, para você não ser eliminado já de início, e no mínimo 50% de cada matéria, pessoal. Nessa estrutura de prova que eu trago para vocês, que está disponível na planilha do Excel, que tem lá no, juntamente com o plano de estudos da Polícia Penal, tem a distribuição e o peso em relação à pontuação geral da prova. Então, as matérias específicas têm em torno ali de 14%, está marcado de verde, português 9%, e tem duas matérias aqui que consideram ali que são matérias que são perigosas para vocês estudarem. Por quê? Porque são matérias que têm um peso pequeno em relação às demais, mas que são matérias que vocês podem cair no corte. São matérias que a banca pode abordar ali um pouco mais de profundidade e pode derrubar muita gente no corte de 50% no mínimo por matéria. Foi isso que aconteceu no último edital da Polícia Penal, no último concurso. Muita gente boa, que tirou uma nota boa, que seria a nota que dava para ir para a próximas fases, mas acabou caindo no corte na matéria de informática. A banca pesou um pouquinho mais em informática e isso derrubou muita gente no último concurso. Então, para vocês que estão estudando para esse concurso, foca, claro, nas matérias de direito, português e tudo mais, mas não menospreze informática e raciocínio lógico. Trago especificamente essas duas, porque são justamente as duas que têm ali uma menor quantidade de questões. São somente 6 questões, valendo peso 1. E também são matérias que elas são um pouco mais voláteis. Informática é uma matéria que a banca pode cobrar um mundo de coisas. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar a teoria e vai fazer praticamente todas as questões de Decan. Então, não são muito tantas questões, é uma banca que tem poucas questões em algumas matérias, então tenta fazer o máximo possível de questões da banca de Decan na parte de informática dos tópicos que foram cobrados no edital, assim como na relação ao lógico. Vê ali a teoria necessária para você compreender as questões melhores e vai fazer as questões da banca de Decan. Após esgotar as questões da banca de Decan, aí você faz um filtro mais geral para você treinar ali como aqueles assuntos são cobrados também pelas demais bancas, até porque você já finalizou, digamos, as questões da IDECAN. Então, muita atenção em relação a isso. Por que eu estou gravando esse vídeo também? Já vi aluno falar e dizer, como a informática assim, lógico, tem um peso muito pequeno, eu vou deixar elas de lado e vou focar ali nas matérias que têm um peso maior para me tirar nota maior. Mas só que o aluno não está lembrando que tem o corte de 50%. Então não adianta nada você acertar ali 90% da prova, sendo que você não acertou o mínimo de 50% ali em informática ou em raciocínio lógico ou em qualquer outra matéria. Só estou dando uma abordagem mais específica nessas duas, porque são duas matérias que têm um peso menor, então as pessoas podem menosprezar um pouco mais. Além disso também, as pessoas que estudam para a área policial já têm ali, digamos que, as matérias do direito no sangue, português, constitucional, direitos humanos, direito administrativo, direito penal, processual penal, extravagante. Então são as matérias que o aluno já tem geralmente ali, digamos, estudado em concursos anteriores ou que vem estudando já ao longo da preparação. Já em relação a raciocínio lógico e informática, são matérias um pouquinho mais chatas para alguns alunos e acabam ficando ali um pouco mais de lado. Informática nem tanto, mas raciocínio lógico é uma matéria que não tem uma recorrência muito comum em todos os concursos da área policial, então alguns alunos deixam para estudar no pós-edital. Então aproveita já esse pós-edital, dá um ênfase em raciocínio lógico, principalmente se você tiver dificuldade na matéria, assim como informática em resolução de questões. São matérias que são mais práticas do que teóricas. Você vai utilizar a teoria para você ter um entendimento inicial e entender um pouco mais a abordagem dos assuntos, mas você vai aprender realmente essas matérias na hora de resolver questões, resolvendo quantidades massivas de questões para você ter mais segurança na hora de responder a sua prova da Polícia Penal. Então são somente 6 questões de cada um, mas que você tem que acertar no mínimo 3 de cada um. Se você acertar somente duas, acertando qualquer valor menos que 3, você vai estar eliminado no corte. Então fique atento em relação a isso. É uma casca de banana, porque aí o aluno fica ali naquele viés. Eu estudo as matérias que têm maior peso e deixo essas de lado, ou eu estudo todas. E estudo as que têm maior peso, claro, mas dê um pouquinho de ênfase também. Deixa ali um horário marcado, uma vaguinha no seu horário de estudo para informática assim lógico, para você não correr o risco de colocar ali em xeque a sua aprovação e cair no corte de 50% por matéria. Então é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje que eu deixei para vocês. Até a próxima.